Meus amados, recebam a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3. Leremos os versos de número 13 e 14. Filipenses, capítulo de número 3, versos 13 e 14. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta noite memorável, especial, aonde estamos reunidos e unidos em adoração, gratidão ao Senhor, neste santo culto, neste santo lugar, e adentrar por estas portas com louvor e com um coração preparado para receber esta boa semente que é a palavra de Deus. É um dos privilégios que Deus entregou aos homens mortais, carnais, mas amados por Ele. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar servindo a igreja que amo, pertenço, a minha casa, e também por estar debaixo da responsabilidade de poder estar ministrando uma palavra ao nosso coração. E com muito temor e tremor orei a Deus e pedi ao Senhor em súplica que me direcionasse na noite deste dia. Agradecer a Deus pela confiança do nosso pastor presidente, agradecê-lo pela tão honrosa oportunidade. Eu aprendi com o centurião que respeito de autoridade a gente se dá tanto na presença quanto na ausência, pois ele disse: Senhor, uma palavra tua já basta, meu servo lá vai ser curado. O poder da responsabilidade direcionada a essa fidelidade é muito grande, tanto na ausência quanto na presença. Deixar aqui registrado a minha palavra de gratidão ao meu pastor Teixeira. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Frota, que com muita alegria sempre nos recebe quando estamos aqui em Fortaleza. Ao pastor Derek, todos os pastores aqui presentes, Deus vos abençoe em continuidade. A igreja do Senhor, comigo façamos esta leitura. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 13, a versão que tenho em mãos, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, na noite deste dia o Senhor nos leva a entender que somos chamados, vocacionados para um exercício de proclamação e engrandecimento e também revelação do nome que está acima de todo nome, sendo este o nome de Jesus. Fazemos parte de um povo eleito, amado, separado por Deus para este exercício. E Jesus, admoestando a sua amada igreja, nos alertou que durante este período de tempo de exercícios ministeriais,
espirituais. Passaríamos por grandes aflições, embates, tribulações. Passaríamos por percalços terríveis, mas estando debaixo da palavra, venceríamos todas estas ações. Quando Jesus envia a grande comissão, 70, de 2 em 2, Ele diz: vão, eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês irão usar o meu nome. No meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos. As enfermidades obedecerão ao soar do nome de Jesus. Os demônios obedecerão o soar do nome de Jesus. É uma comissão respaldada. É uma comissão que está debaixo de uma autoridade revelada, que é o nome de Jesus. Este é o poder que Deus entregou à igreja, o nome de Jesus. É a chave que abre as portas trancafiadas pelo inferno. Foi a chave que Deus entregou a Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando ele é comissionado à regência da libertação do povo do Egito. Deus entregou para Moisés o que não entregou para o patriarca Abraão. Para Abraão ele revelou o seu atributo, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas a chave que ele entregou para Moisés foi o poder do seu nome, o Iavé, o Eu Sou o que Sou. Foi este nome que se manteve presente dentro da peregrinação da história de Israel. E o nome de Jesus, ele abrange todo este segmento espiritual. Mas o fato é que Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Jesus alertou que não seria fácil. As exigências que o mundo cobraria da igreja. Pelo menos 3 segmentos de tantos se sobressaem sobre os olhos dos amantes das sagradas escrituras. São os embates que a igreja primitiva enfrentou, sendo estes alertados pelo Senhor. Jesus falou sobre o inferno, mais do que necessariamente do céu. Jesus falou sobre o diabo, o adversário desta igreja. Mas ele alertou ainda mais sobre os falsos profetas. São estes inimigos que a igreja enfrenta pela sua peregrinação. E não obstante somente esta realidade, a igreja do século I passou por uma ação sanguinária. Perseguidos durante toda esta ação do século I pelos imperadores romanos, subjugados, afligidos, queimados, deslacerados, aprisionados. Esta igreja sofreu. Mas quanto mais o império romano afligia essa igreja, mais ela se fortalecia e se multiplicava. Tendo em vista que a intenção do inferno sempre foi estagnar este crescimento, e a obra redentora do Senhor Jesus Cristo não parou com as aflições carnais impostas pelos imperadores. A historicidade nos aponta que em Roma faltaram madeiras, porque as noites de Roma eram clareadas pelas fogueiras que os santos, os cristãos, eram colocados como punição em abraçar o cristianismo.
O cristianismo ainda não era a religião oficial do Império Romano, e todo aquele que professava esta fé em Cristo Jesus, radicalmente estava assinando a sua própria sentença de morte. Satanás tentou tirar do ambiente espiritual e levar para o Coliseu, para as prisões, as masmorras, as profundidades da opressão. Recorde comigo o que o próprio Senhor Jesus falou à igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo de número 2, nos versos de número 9, no verso de número 10, que Ele é conhecedor da aflição deste povo, conhecedor das dores e da pobreza deles. E Ele diz: Satanás lançará muitos de vós nas prisões, passarão por uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando trata-se da morte, trata-se do fim. Existe aqui uma recompensa do Senhor Jesus para a sua igreja que prevalece, que caminha, que resiste, que avança, que não abre mão daquilo que o céu lhe ordenou e lhe vocacionou a fazer. Perceba que céu, ele não está ligado com perdedores, o céu está ligado com vencedores. Esta é a expressão que Jesus usou para João: aquele que vencer terá direito de herdar todas estas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem figurativa a uma corrida, a uma caminhada cristã, que todos nós exercemos, desde o dia em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esta expressão, ela é dada absurdamente por um tempo em que se baseava em um império entrelaçado à cultura grega, que a maior parte daqueles homens eram apaixonados pelos esportes olímpicos, e dentre eles estava a corrida. Homens que se preparavam, homens que se resguardavam até do seu bem prazer, para exercer com excelência esta corrida proposta, que no final dela receberiam um prêmio corruptível. E até hoje nós enxergamos que medalhas são dadas e uma coroa de folhas é colocada na cabeça dos vencedores dentro dos esportes olímpicos. Na época de Paulo, esta coroa era chamada de coroa de louros, usada de folhas de oliveiras ou de folha de louro. Era o máximo que eles poderiam ganhar. Era uma coroa corruptível, que murchava, que secava e que não durava muito tempo. Paulo, ele nos apresenta e apresenta para a igreja em seu tempo uma coroa incorruptível, uma premiação para esta igreja que começou, que continuou e que terminou a sua carreira. Sobre isso eu quero meditar com os amados irmãos. Uma igreja relevante é uma igreja que não para. Satanás, com a igreja primitiva, ele matava as pessoas fora do ambiente espiritual. Nos dias odiernos, ele percebeu que é mais favorativo parar do que matar.
estacionar quem está em desenvolvimento espiritual. O dano é maior se Satanás te fizer parar de orar, de cultuar, de consagrar, de evangelizar, de discipular. E o céu, ele não recompensa quem começa. O céu só recompensará quem terminar a corrida. É por isso que, quando Paulo fala a Timóteo que acabou a carreira, ele está deixando muito claro para nós que ele começou, que ele continuou e que ele terminou. Nós vivemos em um tempo de saudade. É muito comum vermos os pregadores expressarem em suas ministrações que sentem saudade da igreja que evangelizava, da igreja que orava, da igreja que amava. E é muito nítido que a igreja do Senhor Jesus, ela está passando por um período de instabilidade dentro dela. Existe uma parte de pessoas que estão correndo, outras estão andando, outras estão se arrastando, mas outros já pararam, estão aqui, frequentam, estão dentro do sistema religioso, mas o Cristo Salvador já não está dentro deles. Já conhecemos igrejas cheias, porém de pessoas vazias. E o Evangelho, ele não está nos comissionando para frequentarmos um ambiente religioso. Evangelho não é uma nova religião. Evangelho é um novo conceito de vida, é mudança de vida, é transformação e uma autoridade ortogada sobre nós. Existem autoridades que Deus entregou aos pastores, mas existem outras que Deus comissionou à igreja. É uma ordem imperativa, é uma ordem minha, é uma ordem sua, é uma ordem que foi dada a nós, e nós não podemos estacionar nela. Entenda comigo que Deus não está nos chamando nesta noite para chegarmos primeiro. Tem muita gente que distorceu o sentido da corrida do Evangelho. A corrida olímpica, ela vai premiar quem chega primeiro. Mas o Evangelho, ele não está te chamando para romper a faixa de primeiro lugar. O céu está chamando para que você consiga chegar lá, independente que seja correndo, andando, se arrastando, mas o céu só vai premiar quem conseguir chegar. O mais importante da nossa vida é conseguir chegar aonde Deus está querendo nos levar. Quando olhamos para Cristo, entendemos que aquilo que mais motivava o seu coração era o Calvário. Ele disse isso para os seus discípulos: para mim importa cumprir a vontade do meu Pai. Ele disse isso no Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo de número 5: eu não desci do céu, senão para fazer a vontade daquele que me enviou. Já disse o profeta Isaías que a vontade do Pai era moê-lo, aprouve a Deus moê-lo. Alguém não entendia o contexto da crucificação, mas Jesus sabia que o melhor lugar para ele estar era no centro da vontade do Pai, era o Calvário. E ele andava apressadamente para este lugar. Quando ele grita a frase conhecida de todos nós, tetelestai, está consumado, ali ele está encerrando os seus passos, ele está recebendo o prêmio da sua vocação. Perceba comigo que durante toda a sua vida Jesus deixou claro: tudo o que eu faço em nome de meu Pai.
para que possam saber que foi Ele quem me enviou. Ele orava em nome do Pai, curava em nome do Pai, pregava em nome do Pai. Ele se colocava como filho. E os unicistas até hoje têm uma dificuldade de entender esta verbalização paterna que Jesus usava quando se referia ao seu ministério. Ele fazia tudo para que os homens enxergassem que ele era o filho obediente. Mas em nenhum momento dos milagres disseram que ele era o filho de Deus. Ele até perguntou a um dos discípulos, e ele disse: uns dizem que tu é um profeta. Ele disse: e você diz o que de mim? Ele: tu és o filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Não disseram que ele era o filho de Deus quando ele andou sobre as águas. Não disseram que ele era o filho de Deus quando ele curou em Galileia, em Cafarnaum, na Judeia. Não disseram que ele era o filho de Deus quando ele ressuscitou em Naim, quando ele ressuscitou em Betânia. Não disseram que ele era o filho de Deus quando ele transformou a água para o vinho. Mas no dia em que ele entregou a sua vida, o Pai testificou dos céus. O sol se escondeu, a terra tremeu, o vento parou. Todos olharam e disseram: é, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Mas a maior testificação não está no começo, está no final. É no final que ele coroa, é no final que ele irá premiar a sua igreja. Eu lembro que muitos de nós começamos com muito ímpeto, com muita força, com muito desejo. Começamos pregando, cantando, evangelizando, orando, consagrando, com devocionais. Mas se fizermos hoje esta introspectiva, perceberemos que os passos já diminuíram. E isso é comum em uma corrida. Existe uma defesa do nosso corpo contra o nosso esforço. Todas as vezes que você exigir mais do seu corpo, ele vai tentar te convencer que você precisa parar, diminuir a cadência, diminuir a força, porque ele entende que você está morrendo. Você está queimando mais calorias do que o comum, do que o normal. Para o seu corpo é mais conveniente estocar energia do que gastar. E esse é o maior desafio da corrida, porque nós cansamos a mente, mas não cansamos o corpo. E o próprio nome já diz: mente. A nossa mente, ela mente. É por isso que lá na academia o personal disse: aguenta mais. E você está dizendo: não, eu não aguento. E de vez em quando ele vai dizer assim: é a sua mente, você pode mais. Você pode dizer assim comigo: eu consigo fazer mais. Não, tem muita gente para pouca voz. Vamos lá, me ajuda. Diga: eu consigo fazer mais. Irmão, no tempo em que nós estamos vivendo, necessariamente o Espírito Santo está nos chamando a fazer um pouco mais. Como igreja de Deus, como crentes que somos, precisamos entender aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, verso de número 13: aquele que perseverar, continuar até o fim. Você não pode começar e mudar. Você não pode começar e no meio colocar as responsabilidades que são suas para outros exercerem. A responsabilidade espiritual da sua casa não é do pastor, é sua. A sua responsabilidade de evangelização, ela não pode ser transferida para outro, é sua. A sua vida devocional não pode ser agregado a outros, é sua. Você começou e não pode mudar, porque a Bíblia diz que aquele que persevera até o final, este será coroado. Chegou tempo
que você precisa ouvir os conselhos do apóstolo Paulo, que olha para esta situação e ele nos diz algo muito poderoso: irmãos, quanto a mim, não que eu já tenha alcançado. Ele está dizendo: eu sou como vocês, eu procuro, eu tento, eu sou carnal como vocês, eu me canso também. Mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Diga comigo: prossigo. Fale mais forte: prossigo para o alvo. Prosseguir na nossa língua, ela tem a ver com andar, caminhar, direcionar. Mas dentro do original grego, esta palavra prosseguir, ela está dentro de um campo que nos leva à compreensão de fuga. Esta palavra é dioco no grego, que tem a ver com fugir. E eu nunca vi, tenho os meus 32 anos, alguém fugir devagar. Geralmente, quem está fugindo está correndo. Alguém está perseguindo e ele está andando apressadamente. Paulo está dizendo: eu estou fugindo para o alvo. E a igreja do Senhor precisa entender que não é tempo mais de andar para o alvo, é tempo de fugir para o alvo. Fugir de tudo aquilo que quer nos fazer parar. Você lembra de Ló? Ló recebeu uma visita inusitada na sua casa, pastor Frota. Ele recebeu 2 anjos, e os anjos olharam e disseram assim para ele: isso aqui tudo vai se acabar. Deus vai destruir essa cidade com fogo, com enxofre, mas eu vou te dar 3 conselhos. E esses conselhos, se tu obedecer, tu vai salvar a ti e a tua casa. Primeiro, escapa pela tua vida. Segundo, não olhes para trás. Terceiro, se refugia nos montes, porque Deus vai punir esta terra. Lá vai o irmão Ló, pela manhã, pegou a família, e eles escaparam, fugiram da condenação pelas suas vidas. Tem gente que ainda não entendeu. O que está nos cercando é tão perigoso, o que está nos cercando é tão maquiavélico, que nós não precisamos mais andar. Nós temos que fugir sem olhar para trás. Porque a mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Está na hora de você fugir da frieza espiritual. Está na hora de você fugir do teu descontentamento espiritual. Está na hora de tu fugir das coisas que estão te fazendo paralisar espiritualmente. Uma igreja relevante, ela não anda, ela corre para o alvo. E nós sabemos qual é este alvo. Este alvo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou você foge pela tua vida, pelos teus filhos, pela tua casa, pelo teu ministério, ou você vai ficar olhando a destruição de perto. Escapa pela tua vida. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 1, ele diz: deixando para trás todo embaraço, todo engodo, todo laço que prende. Prossiga. Está na hora da gente quebrar as amarrações da timidez, as amarrações da inquietude da alma. O Senhor me trouxe nesta noite aqui para dizer algo ao seu coração. O que te espera vale a pena. Não viva estacionado. Levante-se, tome posição e continue andando, se arrastando. Não importa como você chegará, o importante é você chegar lá.
Eu lembro de um episódio marcante na história da humanidade, principalmente dentro do mundo dos esportes, na Olimpíada de 1984. A primeira vez que as mulheres disputavam uma maratona olímpica pela história. Uma mulher, por nome de Gabriela Andersen, ela sofreu com aquela prova, tendo uma desidratação, uma exaustão extrema, ao ponto de paralisar, neutralizar os seus músculos. E se você chegar em casa, pesquisar no YouTube, você vai ver a cena. As pessoas romperam a linha de chegada, mas ela continuou andando, travada. Ela não parou. Ela vai arrastando-se. E o estádio não aplaudiu aquele que estava com a medalha. O estádio ficou de pé para aquela mulher que tinha tudo para parar, mas continuou lutando contra a dor. Oh glória! Quanto mais ela andava, mais alguém olhava e dizia: que superação. Imagina o céu olhando para cá. Irmão, anjo não entende isto, porque anjo, ele está na eternidade adorando lá, santo, 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 santo. Mas anjo não tem boleto para pagar. Anjo não sabe o que é dor nas costas. Anjo não sabe o que é dor de cabeça. Anjo não sabe o que é ter filho na droga enquanto a gente está na igreja. Anjo não sabe o que é desemprego. Mas o Cristo que servimos, Ele andou aqui com a gente. As dores, eita, o que tu sente, Ele sentiu também. É por isso que Ele está na destra. Ele está intercedendo por ti. Ele está olhando cada passo duro que tu dá. Ele diz: olha só o esforço. Ele tinha tudo para ter ficado em casa. Foi uma semana difícil, foi um tempo difícil, mas ele está continuando andando. Irmão, a gente olha muito para as coisas terrenas, mas não se esqueça que existe alguém que está enxergando todo o nosso esforço. Se você quiser e puder, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não pare. Fala que nem crente cheio de Deus, diga: não pare. Diga: o céu está olhando o teu esforço. O céu está olhando o teu esforço. O céu está olhando o teu esforço. Pastores, eu lembro-me da história de um casal missionário do Recife que foram enviados para a África, um dos primeiros. E eles passaram 35 anos na África. Quando eles voltaram, já idosos, a vida inteira no exercício do Evangelho, eles vão chegando no porto. Eles estão dentro de um navio. E eles vinham alegres porque estavam voltando para casa. E eles imaginavam faixas, orquestra, os crentes esperando eles. É uma vida devocional ao ministério, mas ninguém estava esperando por eles. Aquele senhor velho, cansado da luta, cansado do peso, começou a chorar, porque quem ele esperava reconhecer não estava lá. A sua esposa abraçou aquele homem velho e disse: meu filho, ainda não voltamos para casa. Ainda não chegamos em casa. Não se baseia pelas coisas que alguém pode te dar. Caminha para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Não evangelize nos olhos de alguém. Não discipule diante dos olhos de alguém. Não sirva na igreja porque alguém viu. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque ninguém reconheceu. Nunca esteve na igreja pela
pelo prêmio da soberana vocação. Porque se eu faço para homens igual a mim, mas se eu entender que os céus estão me aplaudindo, anotando tudo que eu faço e me esperando para me abraçar, com chuva, com sol, com microfone, sem microfone, com aplausos, sem aplausos, com oferta ou sem oferta, com nome no cartaz ou sem nome do cartaz. Eu estou servindo a Jesus Cristo para o prêmio da soberana vocação. Esta vocação aqui é uma chamada. Paulo está dizendo aqui para nós: o prêmio não é para todos, é para quem Deus chama. Quem Deus chama. Tu foste chamado para uma obra. E eu vou dizer para você: não pare de fazer o que Deus colocou no teu coração. Não pare de fazer o que Deus colocou em tuas mãos. Não pare de sonhar. O inimigo está querendo fazer com que você pare, mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer: esta igreja não parou até hoje, e não vai ser hoje que ela vai parar. Prossiga para o alvo. Paulo diz: prossigo para o alvo. Depois de fazer algo. O que, pastor? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muita gente que está paralisado no presente por causa de duas coisas que ele não tem domínio sobre elas. Só se paralisa o presente, essas duas coisas que a nossa mão não consegue alcançar. E você me pergunta: qual, pastor? Vou te dizer: o passado e o futuro. Você não tem domínio do passado, você não tem domínio do futuro, e por não ter isto, você está preso, estagnado no presente. Se a ansiedade, ela é um consumo do futuro precipitado, a depressão, ela está ancorada no passado. Tem gente que não superou ainda o que passou, está preso no presente. E tem gente que não avança porque tem medo do que espera no futuro. Pedro, ele nos alerta sobre isso, e ele diz: lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós servimos a um Deus que não anda em nosso tempo. O nosso Deus, ele não anda no cronos, de cronometrar, no cronos que tem dias, meses, anos, séculos, milênios, segundos, minutos e horas. Nós servimos a um Deus que vai muito além disso. Ele anda no Kairos, na eternidade. Só tem um que é eterno, e é Deus. Os anjos, eles não são eternos, porque não são eternos em essência. O único eterno é Deus. Eles estão na eternidade. O único que passeia pela eternidade é Deus. E a Bíblia diz, o autor aos Hebreus, ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele domina as estações. E eu vou dizer uma coisa para você: se levante, bata a poeira, porque no teu futuro Deus já está esperando por você. Não avançou porque está preso ao passado. E eu acho lindo quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás. Irmão, não deu certo em 2002, ainda hoje ele lembra. 1900 e antigamente, ainda hoje ele lembra. Está traumatizado, parado, ferido, sangrando, porque ouviu, porque viu, porque viveu. E se eu disser para você que o tempo passou e está na hora de você superar?
Olha para quem está do seu lado aí agora. Eu estou cheio do Espírito de Deus aqui, irmão. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, cheio da autoridade: está na hora de você superar, para você continuar andando. Você lembra de Agar? Agar está no deserto. Abraão deu um odre de água para ela e disse: caminha no deserto, mulher. Ela vai andando, pastor Frota. Aí a Bíblia diz: e secando toda a água do odre. Ela não aguentava ver o menino. Ela deixou o menino e saiu um tiro de uma flecha, 500 metros. Ela se assentou e começou a chorar, 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 chorar. Mas ela está tão presa ao que deixou para trás, que não enxergou um poço que estava na frente dela. Tem gente assim. Está chorando tanto pelo odre, que tem mls, que não consegue ver o poço que está na sua frente. Aí o que é que Deus faz? Manda um anjo e diz: mulher, olha o poço, olha para frente, olha para ele. Sabe por quê? Cansar faz parte, mas parar não. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ela: você pode até cansar, mas você não pode parar. Você não pode parar. Irmão, a empresa pode até quebrar, você não. Alguém pode até querer parar, você não. Dentro daquela casa, você tem que estar em movimento. Sabe por quê? O mistério de Deus contigo está no movimento. Quando tu se movimenta, Deus te dá forças, renova a tua vida, te dá graça, te dá autoridade, te dá projetos, te dá sonhos. E eu vou liberar a palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. Deus não te chamou para viver de início, Deus está te esperando na chegada. Levanta-te, caminha, tira do teu odre os olhos e olhe para o autor e consumador da sua fé, que te espera. Ou andando, ou se arrastando, mas você não pode parar. Pastor, mas eu estou cansado. Não se preocupe não, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Levante as duas mãos, porque uma só é pouco. As duas eu vou liberar. Deus te trouxe nesta noite para renovar, revigorar, restaurar. Como o oleiro trabalha nas rodas e o barro em cima das rodas, e quanto mais a roda roda, o vaso pega forma. Deus me trouxe aqui para dizer: o movimento vai te dar a forma necessária para que eu possa te usar. Ô mulher, nas minhas mãos você não vai parar. Homem, nas minhas mãos você não vai parar. Recebe esta palavra. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu. Vamos ficar de pé, irmão. Se Cristo comigo vai, eu irei e não
Aleluia. Se Cristo comigo vai, coloque assim a mão no ombro desta pessoa que está ao seu lado, e eu encerro agora com esta oração. Você está do lado de uma mulher de Deus, um homem de Deus aí. E enquanto tu ora por essa pessoa vai orar por você. E a sua oração por ela, nesta hora, essa intercessão, é essa: Deus, renova as forças dele, para que ele continue caminhando. Não vai parar. O diabo não vai fazer você parar. Essa igreja vai continuar. Você vai continuar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Você não vai parar por causa de enfermidade. Você não vai parar por causa de frustração. Você não vai parar por causa das setas inflamadas. Deus te chamou com autoridade. Ó Timóteo, Deus não te deu espírito do medo, mas espírito de poder. Renova, Jesus, sonhos, ministérios, a chamada, os sonhos encavetados, Senhor. Dá agora coragem para tirar de lá. Não para. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Eu estou ouvindo barulho que o diabo não gosta que você faça. É esse barulho aí. Não pare. Não pare. Enquanto tu abres a boca e ora e adora e chora, Deus vai te dando força para andar. Deus vai te dar força para se arrastar. Deus vai te dar força para correr. Eu não sei qual é a força que tu precisa, mas o Deus dos céus está aqui. Creia nisso. A ansiedade não vai parar você. A depressão não vai parar você. Deus está te libertando agora. As correntes estão sendo quebradas. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele diz para a Assembleia de Deus pela vista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Receba graça para continuar. Pastor, eu estou afastado da igreja. Eu parei. Mas eu quero voltar agora. Eu quero voltar àquela caminhada. Eu ainda não sou crente. Eu quero aceitar a Jesus. Se eu não fosse crente, depois de uma mensagem dessa, eu aceitava Jesus hoje. Aonde está a primeira pessoa que vai voltar para a casa do Pai? Entrega a tua vida para Jesus agora. Venha para os céus. Reconcilia-te com Deus agora. Em nome de Jesus, tenha força para vir. Venha aqui à frente, eu vou orar por você. Se houver alguém aqui para entregar a sua vida a Jesus. Eu não sei se você parou. Eu não sei se você já foi. Mas eu sei que os céus estão te chamando. Aleluia. Está vindo aqui uma vida. Ainda tem espaço para você. Vocês podem cantar? Venham, cantem. Jesus está aqui. Onde está a segunda vida para voltar a caminhar nos passos do Mestre? Deus está chamando você agora. Venha, minha filha, venha, meu filho. O céu está chamando você para esta caminhada. Não é tempo de parar. Escapa pela tua vida. Foge para o alvo, foge para o alvo. Venha para o alvo, venha para o alvo. Cadê a terceira pessoa? É noite de reconciliação. É noite de transformação. Deus revigorará
as tuas forças. Os que esperam no Senhor. Sim, Deus é fiel. Pode vir. Para cumprir. Você estava estacionado até hoje, mas de hoje não passa. Deus é fiel. Hoje Deus muda a tua vida. Venha para este altar agora, porque esta aliança que tu irás firmar, nem o diabo vai conseguir quebrar ela. Sai agora. Venha, toma posse desta palavra. Deus está te chamando aqui. Venha, faça parte desta igreja. Levante as mãos, igreja.